Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de programação orientada a objetos. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Se a gente fosse armazenar isso em algum local, armazenar isso num array, armazenar isso num list, né? A gente podia armazenar todos esses objetos aqui que a gente criou, né? Então, se a gente, por exemplo, fosse usar aqui um list do C#, a gente poderia simplesmente fazer o seguinte: list, né? Uma declaração de objeto pessoa. Deixa eu dar um stop aqui. E aí eu vou e faço a inclusão deste meu namespace que eu estou usando aqui, ó, que é o Generics, né, o System Generics, Collection Generics. E aí eu posso usar, então, esta lista de pessoa igual a new pessoa, né, criei uma nova instância dessa lista de pessoa, e aí eu poderia adicionar todas as pessoas aqui, ó, ponto adicionar, e eu colocaria aqui o Danilo, colocaria aqui o Wagner e o Marcos. Wagner e Marcos. Marcos. Show. Feito isso, vou parar o breakpoint aqui e vou rodar o nosso código de novo. Ele vai rodar aqui de uma forma bem rápido, né? E ele vai parar aqui. E agora vocês têm aqui, ó, 3 instâncias armazenadas. Uma de Danilo, outra de Wagner, outra de pessoa aqui, que é o Marcos. Ou seja, eu tenho uma coleção de pessoas dentro de um array, né, de pessoas com 3 posições, ou seja, eu armazenei essas pessoas dentro de um local, ok? Show! Então, assim que você faz isso no C#, tá bom? Como eu falei para vocês, eu estou ensinando de uma forma genérica, então, não só no C#, quanto você tem condições de fazer isso em outras linguagens, né? No caso aqui, o JavaScript, ele ainda está começando a caminhar com relação à orientação a objetos, então eu não vou usar o JavaScript, eu vou usar o TypeScript, que gera JavaScript Vanilla, tá? E aí aqui, ó, vocês têm então a opção para que ele possa gerar, onde ele dê compatibilidade para todos os browsers, né? E gerar onde ele também possa dar compatibilidade para os browsers mais modernos. Então, basta você alterar o target aqui, ó, do TypeScript para você escolher qual que você quer. Então, se você quiser o ECMAScript 2019, ele vai colocar, então, a última versão que a gente tem da nossa versão aqui do JavaScript, tá bom? Mas eu vou deixar ele compatível com todas as versões de browsers existentes por enquanto, deixando no ECMA 5, ok? Beleza, e aí agora eu vou criar, então, uma classe aqui, ó, dentro dessa nossa pasta, fazendo agora em JavaScript, né? E aí, como é que eu faria? Eu colocaria aqui uma classe chamada pessoa.ts, que é a extensão do TypeScript aqui, tá? E aí, como que eu criaria essa classe? Gente, da mesma forma que eu fiz ali para a classe do meu programa que eu estou utilizando ali no C#, tá? Então, eu colocaria aqui, por exemplo, um export, e aí eu vou colocar essa classe, né? E essa classe que eu vou dar o nome, deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês, né? E essa classe que eu vou dar o nome para ela, eu vou dar o nome de pessoa, tá bom? E aí crio essa classe. Eu tenho aqui a palavra reservada chamada constructor, tá? E nesse constructor aqui ele tem a ver com o construtor dessa classe. Nota que agora no TypeScript a gente tem uma coisa um pouquinho diferente, né? No C#, quando a gente está fazendo uma classe, a gente tem aqui o nome pessoa, né? Opa, gente, eu acabei notando aqui que o meu microfone não está ligado, então deve estar passando alguns barulhos aí para vocês. Ó, deixa eu colocar meu microfone aqui. Agora acredito que vai passar aqui para vocês. Aí, agora eu tô falando do microfone. Ó, gente, quando eu estiver falando e o áudio estiver ruim, vocês me dão um toque aí, hein, gente? Então, professor, parece que do outro estava melhor, né? Porque o senhor está... Aqui tá pior, então. O áudio tá ruim. Tá baixo ou não? Tá meio longe, assim, parece. O outro tá bem... Então tá bom. Tá melhor. Microfone aqui, vou usar o microfone interno do computador. Show. Beleza. Então, aí, ó, vocês... Tá me ouvindo melhor agora, né, Wagner? Sim. Aí, beleza. Então, o que acontece? Eu tenho aqui essa classe pessoa, né? E vou usar essa classe pessoa
também aqui no TypeScript. E aí, o que eu coloco aqui, gente? No TypeScript, a gente tem essa figura do público, né? Do privado, do protegido. Então, a gente tem essas coisas aqui no TypeScript também. Então, isso é bem legal e bem positivo. Então, eu vou colocar aqui como público. Vou colocar essa variável aqui como ID, que é a variável que eu vou utilizar. E vou declarar ela como number. Ou seja, eu estou falando que ela é um número. E essa minha variável que eu vou usar exatamente igual, né? O que eu fiz aqui na minha classe em C#, tá? Exatamente igual. Então, ó, vamos lá. Da mesma forma como eu coloquei aqui, eu vou colocar lá. Tanto que eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui diretamente no meu TypeScript, tá? E aí a diferença é que aqui eu tenho o ID, aqui eu tenho o nome e aqui eu tenho o endereço. Ok? Beleza, outra coisa aqui importante, gente, ó, nessa nossa classe que a gente está fazendo aqui no TypeScript, a gente tem string aqui, a gente tem parecido com os atributos no C#. Por quê? Porque nessa ocasião aqui a gente utiliza a figura do getSet, né? Se a gente fosse utilizar getSet, essas propriedades aqui teriam que ser privadas, e aí eu usaria uma função chamada getID, por exemplo, uma função pública. E nessa função getID, eu receberia um ID e preencheria, então, o meu objeto ID com este objeto que veio por esse método aqui, né? E aí, assim, eu atribuiria essa opção aqui dentro, né? Mas eu vou deixar como eles todos como público aqui, porque isso vocês vão ver mais para frente também, tá? Deixa eu ver o que o Visual Studio está reclamando. ID is not defined no construtor. Tá. E aí o que acontece, ó? Ele pede para você colocar alguma informação também no construtor dessa sua classe. Então, só por boa prática aqui, né? Não é obrigatório isso. Então, só por boa prática, eu vou colocar aqui algumas informações para preencher esse meu objeto aqui, tá? Então, deixar ele como nulo aqui também. E deixar como branco. Tá? Deixar aqui como branco também o endereço. Tá? Só para a minha IDE não ficar pedindo aqui para mim, para eu fazer essas informações. Mas está aqui, eu criei uma classe chamada pessoa, e essa classe chamada pessoa eu posso utilizar no meu programa, tá? E aí, ótimo. O que eu posso fazer aqui, então? Dessa classe pessoa, eu posso criar aqui uma outra classe, né? Ou seja, um outro script, para que eu possa utilizar, né, essa minha classe. Então, ó, nesse objeto, nesse própria pasta aqui, ó, eu vou criar um outro arquivo, né? Esse arquivo vai se chamar program.ts, tá? Vou seguir o mesmo padrão aqui do C#, então, ó, program.cs, eu vou colocar program.ts aqui para o TypeScript, e nesse caso eu vou importar essa minha classe chamada pessoa. Mas, ó, gente, olha só que interessante, aqui eu não preciso nem fazer essa importação, eu posso simplesmente fazer assim, ó, let, e vou colocar aqui uma variável chamada Danilo, e essa variável chamada Danilo é uma nova instância de pessoa. E nota que agora ó, ele faz a importação automática para mim, né? Esse é um plugin que você instala no seu Visual Studio Code. Você pode vir aqui e instalar alguns plugins que você necessitar. É só você colocar aqui TypeScript e você vai conseguir fazer as instalações de vários plugins aqui do TypeScript, tá bom? Então, eu fiz aqui alguns plugins, instalei alguns plugins, né? E aí, agora eu estou mostrando aqui para vocês como que eu criei essa instância. Show! Beleza, criei essa instância aqui no TypeScript e aí eu vou colocar as mesmas informações igualzinho, gente, ó. Eu coloquei aqui no program.cs, né? E vou colocar aqui no TypeScript. Ó. Agora eu criei aqui o de Danilo, né? Essa instância de Danilo, preenchi a instância de Danilo. Let da instância de Wagner, let para a instância de Marcos, tá? Essa palavrinha let aqui, ó, ela também pode ser utilizada como var em alguns locais, se eu quiser deixar essa variável dinâmica, né? E olha só que interessante, aqui no C# também eu posso usar essa palavrinha reservada chamada var, né? Que ela faz a tipagem dinâmica para mim, tá bom? Então, tanto faz se eu colocar a tipagem estática ou se eu colocar a tipagem dinâmica, tá bom?
Aqui no TypeScript também eu posso colocar a tipagem dinâmica também, tá? E aí, beleza, eu tenho essas três aqui. E se eu fosse armazenar isso dentro de um array, o que eu faria? Eu teria, então, aqui um array de, vamos colocar como pessoas, né? Então, eu vou colocar aqui uma constante. Const. Pessoas, e essas pessoas, elas vão ser do tipo lista de pessoa. Nota que aqui eu estou utilizando a tipagem forte do TypeScript. E eu vou colocar aqui, ó, um array vazio, né? E aí, nessa ocasião, pessoas, ponto, push. E aí, eu vou colocar pessoa por pessoa aqui, que seria, então, o Danilo, né? Seria aqui o Marcos e seria o Wagner. Então, Marcos e seria aqui o Wagner. Ótimo, ótimo, ótimo. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui, ó, e vou também habilitar aqui o meu terminal, né? Então, meu terminal ele já vai deixar diretamente aqui no meu TypeScript funcionando, tá? Beleza, gente. O que eu vou fazer aqui também, ó? TSC-W, ou seja, ele vai habilitar aqui o auto build para mim e toda vez que eu salvar algum arquivo nesse diretório, ele vai fazer a compilação, tá? Então, eu vou salvar esse aqui, eu vou salvar esse daqui e ele já vai fazer a compilação automática para mim. Nota que agora eu já vou ter, então, aqui, ó, os meus arquivos JS. Então, programei aqui em orientação a objetos utilizando o TypeScript e ele já fez, então, aqui o meu arquivo JS e eu vou abrir ele para vocês. Para que eu possa mostrar de uma forma melhor, eu vou diminuir um pouco mais a tela, vou pegar essa pessoa e vou colocar junto aqui, ó, com esse outro. Espera aí, deixa eu fechar. E aí o program.cs aqui, vou deixar ele do ladinho do TS. Então, aqui, esse aqui, fica aqui do lado. E vou também fazer a mesma coisa com pessoa, tá? Então, vou pegar o pessoa aqui e vou colocar a pessoa aqui. Show! Então, eu tenho aqui a pessoa, para que a gente possa ver a anatomia dela, diferente aqui do program.ts. Então, pessoa.ts gerou, então, este objeto aqui, ó, para a pessoa CS. Tá muito pequeno, né, gente? Então, vou fechar. Vou mostrar assim. Então, a pessoa.ts, né, quando eu executo essa pessoa, ele gera essa pessoa JS, que é um objeto feito no JavaScript Vanilla, né? Se você entrar no Torne-se um Programador, você vai ver as aulas de orientação a objeto em JavaScript. Nessas aulas de orientação a objetos em JavaScript, eu explico como que você faz, então, ó, uma classe da forma do JavaScript Vanilla, que é compatível por todos os browsers existentes, tá bom? E o TypeScript também faz isso para você usando o JavaScript moderno. Então, você tem aqui essa classe que foi gerada e você tem o program.cs que também gerou essa nossa outra classe aqui, tá? Então, ó, usando então o objeto, ele fez aqui um objeto define, importou esse módulo. Desse módulo, eu preenchi essas propriedades e adicionei elas aqui, tá bom? Agora, na hora de eu executar, o que eu tenho que executar? Eu tenho que executar o meu arquivo direto, né? Então, eu vou executar aqui o arquivo .js, que é esse program aqui, né? Então, eu teria que, por exemplo, aqui no program.cs, colocar aqui, ó, um console.log de pessoas. Ótimo. E aí, agora, quando eu rodar, Node, tá? Aqui, JavaScript, tá, gente? No back-end, você roda com Node.js. Então, Node program.js, né? Aí você executa o JS, não o TS. E aí, ele vai executar isso pra gente. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Então, ó, nessa execução, ele trouxe pra gente as 3 instâncias de pessoa. Pessoa ID Danilo, pessoa Marcos Paladino, pessoa Wagner Braga. Então, tá aqui as instâncias que a gente criou, ok?